Meu nome é Ana, frequento a Ana Malaquias Barbosa, frequento essa igreja e senti que a igreja tem as suas necessidades, assim como eu tenho as minhas necessidades. E é muito bom nós sabermos que alguém está orando pelas minhas necessidades. O projeto desse grupo de oração é realmente nos unirmos para estar orando assim incessantemente pelas causas das pessoas que clamam, que sentem necessidade no seu momento de necessidade, que sentem necessidade de ser atendido por Deus, para aliviar as suas dificuldades. Então comecei a juntar esse grupo de maneira assim organizada. Então o pastor Pablo, muito gentilmente, então organizou os pedidos que são feitos na gráfica. Esses pedidos nos quais as pessoas falam da família, né? As necessidades da família, saúde, interessados, vida profissional. Se eu tenho, por exemplo, alguém na família doente, se alguém tem alguma pessoa na família, ele escreve aqui o nome da pessoa e faz um X nesses quadradinhos aqui e são colocados numa urna, que é na réplica, né, da urna. E toda quarta-feira, eu com meu esposo, nós recolhemos aqueles pedidos e levamos para casa. E nós oramos sobre aqueles pedidos e separamos saúde, todas as situações que tem aqui, profissional, nós separamos. Nós somos os primeiros beneficiados. Nós sentimos mais desejo de ler a Bíblia, mais desejo porque nós oramos todos os dias. E é quase impossível você se dobrar de joelho para orar sem sentir Deus na sua vida, sem você sentir desejo de ler a Bíblia, desejo de crescer na fé. Então eu acho que nós somos os primeiros a ser beneficiados. Deus está disponível, Ele nunca está ocupado. Não é um telefone qual você liga e você não consegue falar com a pessoa porque ele está ocupado. Ou então ele está fora de área. Não, Deus está sempre aberto para conversação, para perdão, pronto a te ouvir no momento em que você se dobrar os seus joelhos, mesmo de pé, não importa a posição que você esteja, busque a Deus. Ele está sempre pronto a te ouvir e te ajudar da melhor forma. Às vezes nós pedimos uma coisa para Deus, mas Ele tem coisa muito melhor para nos dar. É um Deus maravilhoso. Pense num programa que já está no ar, é o Código Aberto, na sua TV Novo Tempo, nessa temporada sobre discipulado. Olha aqui, a gente tem até um guia novo. Começamos faz algumas semanas essa nova série de estudos aqui, com um novo grupo também, falando um pouco sobre como você pode andar com Jesus, ser um discípulo dele, ter a sua vida transformada pelo Criador do Universo. E como você sabe, a gente nunca está sozinho aqui no Código Aberto. Não, nunca estamos só eu e você aí em casa, seja onde você estiver. Eu estou com eles aqui, que estão hoje num ritmo mais animado. E aí você pensa, como assim? Eu começo com ele, que é o Popeye que encontra força não no espinafre, mas na palavra de Deus, Pastor Alberto Neri. Estamos aí mais uma vez para dar continuidade, né, a esse estudo que está sendo tão legal. Essa aí foi bem inusitada, assim, eu nunca esperava que fosse não esperava, você né? Você gosta de espinafre, pastor? Eu gosto. Então tá Olha bom. só, pelo menos tem um ponto positivo aí, bacana. E ao lado dele está ela, que é a versão feminina e morena do jornalista Tintim, Bianca Oliveira. Boa, gostei. É o único, né, personagem assim que é jornalista. É jornalista Tem tudo ali, pontos né, Bianca? positivos, ele gosta de investigar, gosta de ir atrás. Você é da a pessoa que notícia, gosta de investigar, mas você toma cuidado na hora da investigação. Claro, né? você tem que ver se é verdade, se é mentira, já tem aquela sensibilidade para saber se é ou não. Muito bem, e ao lado da Bianca está ele, que é o Pepe Legal da música e da teologia paulista, Felipe Tonasso. Muito legal estar aqui, muito bom poder partilhar um pouco sobre discipulado e oração hoje, né? Um tema bem especial pra gente e poder ter essa temporada junto com vocês. Esse povo que a gente está conhecendo melhor aqui, está sendo bem especial estar com vocês também. É verdade, inclusive hoje a gente fala sobre oração e a camiseta do pastor Felipe Tonasso chamou a atenção do pessoal que a hora que ele chegou aqui, porque tá falando de fé. Olha só, felizes os que não viram e creram. E tá faltando um E, mas é porque você tem que, né? Tem que olhar pela fé, exatamente. É tipo parábolas, né? O que a gente estudou exatamente, na semana passada. Muito bem. E por último, ele que é o Papaléguas baiano, pastor Kênio Marinho. Alegria grande de novo estar aqui com vocês, um clima super empolgante aqui
dentro da TV Novo Tempo. Obrigado mais uma vez. Você gosta de correr também, que nem o Papaléguas, ou não é muito adepto dessa prática esportiva? Eu gosto da corrida, só não sou bom de grandes tiros. O Papaléguas é bom que corre demais, né? Mas eu gosto de dar um pique de vez em quando. Então tá tudo certo. A gente começa o Código Aberto aqui nesse ritmo descontraído, nessa temporada de verão, para você se sentir em família, aqui, se sentir em casa e poder estudar a Bíblia juntamente com a gente nessa temporada que está falando sobre discipulado, está aqui nas minhas mãos mais uma vez, e hoje a gente está falando sobre oração. E você pode interagir com a gente também, manda o seu abraço, você também pode falar o que está esperando dessa temporada, o que está achando, o que você tem para falar sobre a oração na sua vida como um discípulo de Cristo. E falando em abraço, alguém quer mandar um abraço aqui no programa de hoje? A gente sempre tem, né? Sempre tem. Só que eu vou deixar bem começar, eu sempre começo. Vai lá, Bianca. Então, Bianca, manda o seu abraço. Eu vou mandar um abraço, então, pro pessoal de Maringá também, que eu sempre cito eles, porque o pessoal assiste realmente a TV Novo Tempo. E quero mandar também um abraço especial pro pessoal de Floripa. É uma cidade muito acolhedora, não sei quantos estiveram lá, mas eu gosto muito da cidade. E o pessoal sempre acompanha também a TV Novo Tempo. Eu não sei se é em canal aberto lá, mas eu sei que o pessoal sempre está conectado. Eu também não lembro, mas eu sei que o pessoal sempre está lá interagindo com a gente. A gente que trabalha em rádio também, muita gente participa de Floripa. Quero mandar um abraço especial para vocês, então. Muito bem, eu vou mandar 3 abraços rapidamente aqui. Primeiro para o pessoal da igreja de Itaberá, no interior de São Paulo. O pessoal de Cataguases, no interior de Minas Gerais, especialmente para o Oswaldinho e para a Regina. E também para o pessoal da igreja do Colégio Adventista de São Luís, no Maranhão. Há um tempo eu estive por lá, então um abraço para todos vocês. Mas, Tonasso? É só um abraço. É que assim, eu tenho certeza que meu tio e minha tia, agora eles têm lá a condição de assistir na Sky, né, no canal 14. Então, tio Zé e tia Zezé, um beijo para vocês dois. Hoje é só para vocês, especial. Muito bem. Mais algum abraço, Alberto, Kênio? Eu quero deixar o meu abraço para o pessoal das primeiras igrejas onde eu fui pastor. A igreja de Pirituba, a igreja do Jardim Monte Alegre e a igreja do Morro Doce. 3 igrejas ali na Zona Oeste de São Paulo, um pessoal muito querido. Um abraço para todos vocês. Muito bem. E Kênio, tem algum abraço para mandar também? Tenho 2 especiais. Um para minha esposa. Ela nesse momento está no Rio de Janeiro, cumprindo a última etapa de estágios dela para se graduar esse ano em enfermagem. Saudade enorme, volta logo. E o segundo abraço é para a turma da Faculdade Adventista da Amazônia. Eu estive lá agora, voltando em janeiro, fizemos uma semana de treinamento com eles lá, uma turma que está saindo agora para trabalhar, para voltar para as nossas instituições de ensino. Quero mandar um grande beijo para vocês e sucesso nessa jornada, nessa caminhada aí. Muito bem, abraços dados. Agora a gente tem um momento do código do dia, que vai aparecer daqui a pouco na tua tela, porque hoje nós estamos ainda no nosso 3º programa dessa temporada de discipulado. Então o nosso brinde para você, está aqui na minha mão, é o nosso guia de estudos, olha, de discipulado. Você pode ganhar caso você acerte o código do dia que está na sua tela e diz o seguinte, tem a ver com o nosso tema de hoje, lembra disso, hein? 3 palavras que juntas demonstram amor. A primeira é a conversa que você tem com o Senhor. A segunda, metade de um dedo já dá. A terceira, mais difícil, com 11 letras está. É um pedido àquele que tudo pode fazer, mas não por você, mas por outros, para que a bênção eles possam obter. Olha só, então são 3 palavras, demonstram amor. A primeira é a conversa com o Senhor, a segunda metade de um dedo, a terceira tem a ver com o pedido que você faz para Deus pelos outros. Tá fácil ou tá difícil, Bianca? Bianca tá revirando os olhos aqui. Eu acho que é difícil, não consegui pegar tudo, não todas as dicas. Você em casa já conseguiu pegar todas as dicas? Se você já sabe a resposta, fala com a gente pelo Twitter, @CódigoAbertoNT, ou pelo Facebook Código Aberto. Você pode ganhar esses prêmios, ou melhor, esse nosso prêmio de hoje, o nosso guia de estudos, caso você acerte a resposta. Bom, e agora a gente vai começar o nosso momento de estudos. Eu gostaria de pedir para que você em casa orasse agora juntamente conosco. Tonasso, pode orar para a gente? Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado por mais um dia que a gente pode estudar a Tua Palavra, nesse privilégio que é falar contigo, esse tema da oração. O Senhor nos inspire, esteja entre nós agora e também com as pessoas que estão em casa. A gente pede assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, se você tem o seu guia de estudos aí em casa, ou se você só acompanha a gente aqui, não se preocupe,
Você vai ficar sabendo agora que o nosso tema de hoje tem como título o discipulado e a oração. E como sempre, a gente tem uma ajuda que vem de Brasília e a gente vai para lá agora com o pastor Manolo Damasio, que vai falar um pouquinho para a gente, para introduzir esse tema sobre como a oração pode interferir no nosso processo de ser um discípulo de Cristo e também de fazer outros discípulos. Pastor Manolo, é com você. Tudo bom, pessoal? Hoje a gente vai compreender um pouquinho melhor o papel da oração no processo do discipulado. Ao olhar para Jesus, a gente percebe quão fundamental é essa ferramenta. Ela não é dispensável e ela não é opcional, ela é fundamental, extremamente necessária. A gente faz uso de um poder extraordinário e a nossa relação com aqueles a quem nós desejamos salvar se fortalece pela intercessão. Tira de nós a tendência comum de centralizarmos as nossas orações apenas nas nossas coisas e nos coloca numa relação com Deus onde a gente começa a se preocupar com o outro. Jesus fazia isso. Constantemente a gente o vê nos evangelhos ajoelhado nas madrugadas orando pelas multidões e por seus discípulos mais próximos. Uma vez até ele inclusive disse a Pedro: Pedro, eu estou orando por você. Eu estou orando por você porque você precisa da minha oração. Nós deveríamos seguir os exemplos de Jesus. Criar uma agenda de oração, uma lista, motivos e até dar algumas impressões escritas dessas orações que a gente faz em prol daquelas pessoas que nós nos propomos a discipular. Isso fortalece a nossa relação com as pessoas, cria um laço espiritual e a gente acaba fazendo uso de um recurso que é a mão do Senhor sobre essas pessoas e a atuação dele. Descobrir as necessidades dessas pessoas, suas crises, seus temores, pode ser um bom roteiro e bons motivos pelos quais nós podemos orar e conversar com o Senhor diariamente. A oração ela é um recurso extraordinário e indispensável nesse processo e quando a gente reconhece isso, todas as coisas começam a facilitar. E nós nos habilitamos a cumprir o papel de discipuladores que o Senhor confiou a cada um daqueles que um dia aceitaram também a mensagem de salvação. Muitas graças, pastor Manolo. Eu não sei se ele fala espanhol, mas deu para entender que muitas graças é obrigado, né? Tá tudo certo. Pastor Manolo, mais uma vez, obrigado pela participação. Ele que sempre vai participar com a gente aqui no Código Aberto, no momento de introdução do nosso tema do dia. Bom, e como hoje tem a ver com oração, eu gostaria que a gente abrisse a nossa Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses. Procura aí em casa. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17. É um texto bem curtinho da Bíblia, mas que tem um significado muito profundo. 1 Tessalonicenses 5:17. Bianca, pode ler pra gente? Posso. Orai sem cessar. Acabou só isso? Acabou, só isso. Orai sem cessar. Tá certo. Então, já que o trecho é curto, mas tem um significado imenso, eu queria jogar para vocês e para você aí de casa. Qual que é a importância desse hábito de orar sem cessar, ou seja, sem parar, né, a todo tempo, para quem quer ser um discípulo de Cristo, ou seja, como você disse no primeiro programa ainda, eu acho, Tonás, ser transformado pelo Criador. Como é que esse hábito de orar sem parar é importante nesse momento? Acho que a primeira coisa para pontuar é que orar sem cessar não é passar o dia orando. Parece óbvio, mas tem pessoas que leem o texto literalmente e falam: como é que eu vou passar o dia ajoelhado ou passar o dia com os olhos fechados? O texto quer dizer literalmente de uma vida de oração, uma vida de dependência, uma vida em que é vivida em espírito de oração. Eu vi uma vez que a gente tem humanamente 3 níveis de oração. Aquela que eu falo, aquela que eu reproduzo em palavras, aquela que eu não falo, mas eu simplesmente converso com Deus no meu íntimo, no meu interior, com pensamentos literais, né? Eu não transformo isso em voz. E um nível mais profundo, que é um nível em que o meu espírito está conectado com o de Deus e eu estou vivendo uma vida de dependência. Eu estou vivendo uma vida de sensibilidade espiritual com Deus o tempo todo, sem falar e sem ter que estar o tempo todo canalizando apenas o pensamento. Eu estou na presença de Deus. Então isso é um exercício muito profundo. Eu não cheguei nesse estágio ainda de dizer assim: olha, eu estou 24 horas com Deus, mas eu entendo que é possível e orar sem sair. É uma vida de dependência. E esse texto ele mostra que a oração está muito mais para um estado mesmo do que para um ato isolado. Exatamente. Você vai, tem começo, meio e fim. E mais, mostra que existem inúmeras formas, porque se você vai fazer isso o dia inteiro, então deve ter inúmeras manifestações para que você possa estar em oração
e cumprindo esse propósito, que não seja necessariamente a mais convencional que a gente conhece, que é com olhos fechados, ajoelhado, as mãos juntas, enfim, o modelo mais conhecido. Existem outras maneiras também. Conta-se uma parábola, Leide. A gente falou no programa passado, né? De que você citou aí essa maneira mais convencional de orar ajoelhado, né? Existe um membro de igreja, uma pessoa que ia sempre à igreja, e ele chegou para o pastor e falou o seguinte: olha, você não pode orar sentado. Mas por quê? Não, você não pode orar sentado, nem de olhos abertos. Você tem que orar ajoelhado, de mãos postas e olhos fechados. Aí esse pastor olhou para ele e falou assim: então você ora pouquíssimas vezes no dia, né? Porque você no shopping, você para orar desse jeito? Você no carro, você estaciona o carro e ajoelha no meio da rua? Não dá, né? Então, assim, eu entendo também que esse orar sem cessar, ou orar sem cessar, significa também o seu pensamento estar conectado com Cristo. Você está dirigindo, está com o pensamento orando, conversando com Deus, esse hábito é muito legal. E eu apliquei isso na minha vida e entendi isso quando um amigo meu foi comprar um tênis. E ele parou e falou: só um minutinho aqui, eu vou orar rapidinho aqui. E ele orou para Deus perguntando a cor do tênis que ele tinha que comprar. Falei, puxa, mas que coisa, né? Tal. E, enfim, foi um método que ele encontrou e ele sente que Deus está falando com ele assim e tal. Eu achei muito legal. Se funciona assim para ele, é legal, né? Eu acho que é exatamente isso. Cada um tem uma maneira, né? É uma coisa individualizada, assim, uma comunhão com Deus totalmente individualizada. Exatamente. Tá certo. Você ia falar alguma coisa, Kenny? A oração, para mim, é uma conversa. Então, o pastor disse uma coisa interessante: é individualizada. É o que você fala com Deus. Ela pressupõe intimidade. Ela é um sinônimo de relacionamento. Então eu tenho intimidade tão grande com Deus que eu tenho condições de conversar com Ele sobre as coisas mais simples do meu dia a dia. E aí, como eu pergunto para um amigo: que cor você acha mais interessante? O que você acha? Você gostou dessa camisa que eu acabei de comprar? Com Deus podemos fazer a mesma coisa. Deus nos convida para esse relacionamento. E a palavra que Ele dá para esse relacionamento se chama oração. Interessante. Eu vou discordar um pouquinho do Kenny, mas discordar para concordar, entende? É só para poder... Ele disse assim: é uma conversa e que pressupõe intimidade. A intimidade também, ela é passível de silêncio. Sim. Entende? Então, por isso que eu digo que nem sempre é palavra. Nem sempre está no nível das palavras e dos pensamentos. Às vezes, a gente tem que entender que o nosso espírito, a questão da divindade que Ele colocou em nós, na imagem e semelhança dEle, a gente se conecta com Deus. Perfeito. De uma forma assim: eu espero estar nele. Até uma frase tem isso: o grau máximo de intimidade de duas pessoas é o silêncio. Porque se eu te conheço tão bem, eu não tenho necessidade de ficar... o silêncio deixa as pessoas desavontade, né? Você fica assim... Agora, se eu te conheço muito bem, eu fico aqui tranquilo contigo em silêncio, só para eu estar aqui já está bom. Então, às vezes, a oração nesse nível que eu estou pensando é assim: estar em Deus, estar com Deus, não quer dizer que eu tenho que falar com Ele ou simplesmente ouvi-lo. Eu estou com Ele. É um mistério. Eu gosto de dizer que a oração é um mistério, mas em que essa conversa existe, mas que o silêncio também é bem necessário muitas vezes. E esse nível de orar sem cessar é como se fosse o nível mais alto que a gente pode chegar. Não quer dizer que você começa assim a sua trajetória. Talvez você comece com uma oração simples em um momento ou outro. A gente não tem muito essa noção. O próprio Felipe acabou de falar que esse nível ele ainda não alcançou. Eu também acho que tenho que evoluir muito para chegar lá. Mas o ideal está colocado lá, a gente chegar num ponto em que a comunhão é plena. Mas isso é super possível de ser conquistado. Acho que é a busca do discípulo. Exatamente. Acho que tem tanta intimidade que... E falando em busca do discípulo, você deve estar querendo também chegar nesse ponto em que você seja tão íntimo de Jesus que você possa perguntar para Ele qual a cor do tênis que você vai comprar, ou decisões simples do seu dia a dia, porque você sabe que Deus está ao seu lado o tempo todo e você precisa dele o tempo todo também. Bom, já que a gente está falando de discipulado, e discipulado a gente entende que existe um mestre que a gente busca seguir, como é que o mestre Jesus, a quem nós buscamos seguir, orava? Você vai saber no próximo bloco do Código Aberto, fica ligado com a gente, para você saber qual era o método que Cristo usava e que hoje você também pode usar para se relacionar com Deus. Fique ligado com a gente, voltamos já.
Vamos lá então, está de volta o Código Aberto na tela da sua TV Novo Tempo, falando sobre discipulado nessa nova temporada de verão. Você está vendo, a gente está num ambiente diferente, temos um novo grupo de estudos e hoje falando sobre a oração. E bom, no último bloco a gente falou um pouco sobre a oração como sendo uma conversa íntima com Deus, às vezes nem uma conversa, né? Um silêncio em que você, só de estar na presença de Deus, isso já é importante. Agora a gente falou também no último bloco que a gente buscaria saber como Jesus orava, né? Para que a gente possa imitar a Cristo. Então você que está em casa, abre a sua Bíblia agora e procura por João, capítulo 17, versículos 20 a 21. Livro de João, 17, 20 a 21. Você pode estar procurando aí na internet, às vezes é mais fácil, você está no site biblia.com.br ou no iPad, enfim, João 17, 20 a 21. Alguém encontrou aqui? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É interessante porque a gente pode ver, por toda a história de Jesus que é contada na Bíblia, que Jesus ele orava muito, mas ele orava na maior parte do tempo principalmente pelos outros, não era por ele. E tem uma citação do nosso guia de estudos que diz assim: frequentemente a oração assume uma postura egocêntrica. Os cristãos apresentam suas listas de desejos diante de Deus como se fosse um drive-thru da bênção, né? Senhor, eu quero isso, quero isso, quero isso, na esperança de obter o que pedem. E aí eu jogo para vocês, e para você que está em casa, se você interage com a gente pelo Twitter, pelo Facebook também, de acordo com a seguinte pergunta: como é que a gente pode aprender a ser menos egocêntrico nas nossas orações? Ou seja, a esquecer da gente um pouco e pensar nos outros. Afinal de contas, o amor é entrega, né? Você pensa nos outros quando você ama, você não pensa em você, porque quando você pensa em você, você é egoísta, né? Então como é que a sua oração pode ser menos egoísta e mais altruísta? Acho que é essa a palavra, né? Eu acho que a oração intercessora, ela traz um benefício para a gente mesmo, né? A gente deixa de ser um pouco egoísta e a gente acaba pensando um pouco nas outras pessoas. Para mim, no começo foi difícil entender a oração intercessora. Eu vou orar por alguém, mas como é que Deus age por intermédio da minha oração na vida de outra pessoa? E aí, conversando com um amigo, eu pude entender isso rapidamente, que é o seguinte: por exemplo, uma mãe que ora por um filho que está distante dos caminhos do Senhor, enfim, se envolveu com outras coisas, tal, e ela ora incessantemente por esse filho, todos os dias, tal, colocando o nome do filho dela na oração e tudo mais. Deus tem aquele filho dela como uma criatura e ela como uma filha de Deus. Por quê? Porque se você está longe do Espírito de Deus, você se torna uma criatura. E quem está com o Espírito de Deus é filho de Deus. Então ela atende a oração. Quando esse filho volta para os caminhos do Senhor, ele se torna também um filho de Deus, e essa mãe teve essa oração atendida, ou seja, ela intercedeu por uma pessoa que estava distante e Cristo operou um milagre, porque ele não atendeu a oração daquele filho, ele atendeu a oração daquela mãe. Então, por amor àquela mãe e também pelo filho, lógico que está retornando, porque Cristo ama a todos, mas ele atendeu a oração daquela mãe. Ou seja, olha o que a sua oração, o poder da sua oração, claro, Deus atendendo isso através ali dessa história, né? dessa situação. Né? Então Deus age através da nossa oração. Essa oração, a questão do egoísmo na oração, você pode ver que a didática de Cristo, ao ensinar a orar, ele tinha uma vida de oração tão distante da dos discípulos, que a ponto de quando ele estava orando, ao sair de um momento de oração, os discípulos pediram: Jesus, nos ensina a orar. Porque alguma coisa tocava o coração deles, aquelas madrugadas que o mestre passava em oração. E Jesus vai ensinar, e ele não fala assim: ó, vocês vão orar assim, meu Pai, me dá o pão. Não, ele começa com um pronome ali, que é o nosso. Né? Coloca todo mundo no bolo. Pai nosso que está no céu. Né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, essa oração modelo que ele dá, já começa a dar um indicativo para a gente de como Cristo enxergava a oração, os motivos pelos quais colocavam Cristo de joelhos. Né? Então, eu creio que assim, você perguntou uma pergunta bem prática: como é que eu posso tornar minha oração menos egoísta? É simples.
para de pedir coisas para Deus, para usufruir pelos seus próprios interesses, né? Comece a experimentar a bênção que é orar por alguém e ver a bênção acontecendo na vida de alguém através da sua vida. Isso é um mistério para mim, tá? Eu não entendo como é o mecanismo, a Bianca tentou ali explicar como é a história, eu não entendo, para mim é tudo graça de Deus em operação, mas eu sei que o benefício é real porque Cristo ensinou a fazer assim. E né? a Bíblia não se preocupa também em explicar o processo. Não faz sentido. Interessante, mesmo porque se você for pensar, um grupo de pessoas está orando por uma outra pessoa, né? Vamos supor aqui que todos estivessem orando pelo Kenio, por um motivo específico. E eu resolvesse que eu não iria orar por ele. Vocês três estão orando. Não é porque eu não orei que Deus não vai realizar uma bênção na vida dele, porque falta uma pessoa orar. Mas se eu estiver envolvido nesse processo, eu vou estar sendo tão abençoado quanto vocês três, quanto ele. Então é um privilégio que eu tenho de participar do ato de Deus concedendo uma bênção sobre uma pessoa, ou do ato de Deus agindo na vida de alguém. E ele convida a gente, olha, participem, né? E fora esses outros fatores que foram mencionados, de ser uma vacina no egoísmo, da gente crescer espiritualmente. Então, mais do que isso, é um privilégio que Deus te dá. Nesse processo, me passa a impressão de que é mais ou menos quando você ajuda alguém mesmo, né? Você deixa de se preocupar com as suas próprias necessidades e pensa no outro. Isso, obviamente, traz um bem para a pessoa que foi ajudada, mas traz um bem para você também, no sentido de que você consegue entender que existem problemas e dificuldades muito maiores que os seus, às vezes, entre outras coisas, né? E isso é interessante, porque daí você para de reclamar, né? E que coisa boa é você estar realmente andando por aí, alguém te parar e falar assim, olha, Felipe, eu essa semana toda orei por você. Ótimo, isso tem uma força muito grande, né? Dá uma impressão, assim, falando ludicamente, de que a pessoa, enquanto ela estava de joelhos, parece que algo acontecia realmente espiritualmente na minha vida. Eu creio nisso. Quando alguém está de joelhos, minha mãe, as pessoas que oram por mim, pastor, orei por você. Eu entendo que Deus, de alguma forma, ele fala assim, bom, vocês estão orando por ele, eu entendo que algo está acontecendo também na minha vida. Eu vejo que há muito poder nisso. A gente não tem muito bem como explorar e explicar a didática do processo, porque ela não existe na Bíblia. Mas a gente tem como experimentar. Sabe o que é legal? Existem hoje vários estudos que estão sendo feitos exatamente nessa linha. Se você pegar o campo da psicologia da religião, e aí você pega, por exemplo, o Koenig, que é um grande pesquisador de espiritualidade, você pega o professor Led, de Indiana, e vários outros, eles têm estudado exatamente isso. Como a pessoa que se envolve num processo de oração, de intercessão, tanto o objeto dessa oração, quanto quem ora, como eles são afetados. E curiosamente, no caso, para quem tem uma fé, não é curiosamente, mas é propositalmente, comprova-se que existe de fato um efeito nessas pessoas. Então, é legal porque é uma maneira que, até cientificamente, você tem como aferir Deus agindo, embora para a ciência a explicação seja outra. Né? É ruim para a gente entender mesmo, assim como o Tonás colocou. Eu nem tento explicar nada, a gente não tem como falar ou afirmar nada, nem através de pesquisas e tudo mais, a gente tem como afirmar. Porém, a gente tem a certeza de que Deus age de uma maneira milagrosa, por amor e puramente graça. Não, né? Paulo, eu vim agora, vindo para a gravação, eu vim ouvindo a Bíblia no celular, coloquei no áudio do carro e vim ouvindo. E eu ouvi de Colossenses, pela viagem até aqui, demorou um tempo, eu ouvi de Efésios até, sei lá, Timóteo. Deu para ver vários livros. Legal. Em todas as cartas de Paulo, eu notei uma coisa, ele orava incessantemente, ele dizia assim, ó, eu luto em oração, eu oro incessantemente, eu oro assim, eu choro em lágrimas, eu clamo por vocês. Para quê? Olha porque ele orava. Para que Cristo seja formado em vocês, para que vocês vivam em união, para que vocês sejam maduros, para que vocês tenham a revelação do amor de Deus e a profundidade de Cristo. Orar por isso, só começa a orar por isso alguém que está com o coração muito aprofundado já com o coração de Deus, muito moldado ao coração de Jesus. Por isso que eu creio que orar como Jesus, nesse caminho de discipulado, é orar para fazer discípulos. Isso é vital. A gente tem que orar para que as pessoas... Cristo orou por nós, ora para aqueles que vão crer. E a gente tem que fazer isso o tempo todo. Nesse caminho de fazer discípulos, a oração não é só fundamental. Ela é... Eu ouvi uma frase que dizia assim, a oração não é a preparação para a guerra, a oração é a própria batalha. Exato. Ela é a guerra. Então a gente vence de joelhos. Kenio? Uma coisa interessante que é destacada aqui no nosso guia de estudos e que o Felipe Tonasso acabou de tocar, de dar uma pincelada nela, são os 4 aspectos suscitados na oração de Jesus. Lá em João capítulo 17, a partir do verso 17,
ele começa a apontar ali os 4 aspectos da oração de Cristo. E eu vou ler apenas rapidamente esses 4, que diz assim: Cristo orou para que os discípulos fossem guardados e que permanecessem unidos. Ele orou para que fossem guardados do poder de Satanás, que experimentassem a santificação e que estivessem com Jesus, onde quer que ele estivesse. Então, esses 4 aspectos da oração de Jesus, você percebe justamente na vida e no ministério, na intercessão de Paulo. E só pode fazer isso alguém que realmente tem uma intrínseca intimidade com Deus. Isso é fazer discípulos. Exatamente. E você está acompanhando a gente aqui e de repente você está meditando um pouco nisso, você está repensando um pouco como é que tem sido o seu processo de oração, o seu processo de conversa com Deus. De repente você está pensando, realmente eu tenho só lembrado de mim na minha oração ultimamente, ou na maior parte das vezes. E se você quer imitar mais a Cristo, você pode perceber pelo que a gente tem lido aqui da Bíblia, que ele se preocupava muito mais com os outros. E talvez seja o momento de você começar realmente a olhar mais para os outros e pedir por eles, interceder por eles, fazer essa oração de intercessão muito, muito mais. Agora, para fazer essa oração de intercessão, o que é necessário? Você precisa conhecer as necessidades das pessoas, né? Mas como é que você conhece as necessidades das pessoas para orar por elas? No próximo bloco a gente responde essa pergunta aqui no Código Aberto e damos o exemplo de como Jesus fazia para conhecer as necessidades daqueles amigos ou pessoas que estavam ao redor dele. Fique ligado, voltamos já! Estamos de volta para você que é argentino ou de qualquer outro país que fala espanhol e está acompanhando o Código Aberto aqui no Brasil. É o terceiro e último bloco desse programa que hoje está falando sobre a oração e o discipulado, como a oração é importante para você ser um discípulo e também para fazer discípulos. E no último bloco a gente falou da importância da oração de intercessão, ou seja, quando você ora pelos outros, pelas necessidades dos outros, mas aí ficou a pergunta no ar, né? Como é que você ora pelas necessidades dos outros, como Jesus fazia, se você não sabe das necessidades que as outras pessoas que estão próximas de você têm? E aí a resposta a gente vai buscar na Bíblia. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 8, versículos 14 e 15. Mateus 8, 14 e 15. Quem encontrar aqui pode ler pra gente, livro de Mateus, você em casa também pode procurar, capítulo 8, 14 e 15. Tonás, pode ler pra gente? Posso. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus, tomou-a pela mão e a febre deixou-a. Ela se levantou e passou a servi-lo. Interessante, o nosso guia de estudos tem uma citação que ajuda a gente entender um pouco melhor esse verso aqui e como ele se aplica nessa questão da oração de intercessão e o envolvimento de Cristo com os discípulos dele, que diz assim: Jesus se dedicou aos discípulos, ele os visitava na casa deles, tornava-se familiarizado com seus parentes, passava tempo de lazer em sua companhia e trabalhava ao lado deles. Ou seja, você, aparentemente, pelo que eu estou percebendo aqui, Jesus foi na casa de Pedro e aí viu que tinha uma necessidade e realizou um milagre ali, podia ser uma oração que ele poderia ter feito, etc. E de repente me surge a pergunta, será que o jeito da gente conseguir fazer uma oração de intercessão e ter um hábito de oração de intercessão é se envolver com as pessoas, criar intimidade entre nós como irmãos? De repente eu vou na casa da Bianca, vou na casa do Tonasso, a gente se conhece, a gente tem uma amizade e aí sim eu consigo me tornar íntimo de você para orar pelos seus problemas ou necessidades? O Tonasso citou no bloco anterior que Paulo sempre orava pela união, né, dos irmãos. Eu acho que é por essa união que a gente se conhece mais, sabe da necessidade dos nossos amigos, dos nossos irmãos, né? A gente pode orar por alguém que você nem conhece, né? Você pode orar por pessoas que você não sabe. Senhor, eu não sei o que ela está passando, mas ela me veio à mente, então eu gostaria muito que, de alguma forma, o Senhor atendesse as convicções, os pedidos que ela tenha, cuide dela. Mas quando você conhece, eu acho que faz todo sentido, porque já viu aquela situação em que você está num grupo de cristãos, e aí fala assim, vamos fazer os pedidos da semana. Aí eu, por isso, por aquilo, por aquilo. Geralmente esse pedido vai para o vazio. Ninguém pega para si e fala assim, eu vou orar mesmo. E é curioso que aconteceu isso antigamente, agora
tenho vivido em pequeno grupo, né, recentemente, e aí uma das meninas ali fez um pedido e alguém lembrou do pedido, orou, durante a semana orou, foi lá e falou que orou. Então, assim, esse envolvimento, esse passo a mais, a oração, ela pode se tornar muito apática, né? Vou orar por você, aquela coisa distante, né? Isso faz toda a diferença. Como se fosse um ritual, né? Exato. Jesus, ele orava, mas se precisasse dele para qualquer situação, como a Bianca comentou até aqui, você está com fome, vou orar pela tua fome. Não, vem cá, se eu puder dividir agora, eu vou ser a resposta da sua oração agora. Então, existem coisas que a gente pode fazer e ser resposta de oração, e não ficar apenas orando. Agora, quando é um milagre, algo impossível aos olhos humanos, aí o que nos cabe é orar, conhecer a necessidade do outro e levar isso a sério. Ter uma lista, botar o nome, ligar, aí é um passo a mais, eu creio que na maturidade do discípulo. Dentro dessa realidade, eu ia até perguntar para o pastor Alberto, que é o seguinte, você falou, acho que no primeiro programa, que você é pastor de uma home church, né, que traduzindo do inglês para o português, é uma igreja em casa, assim, né? Eu imagino que quando você tem uma igreja em casa, não tem muita gente, e isso cria uma intimidade. Eu imagino que esse tipo de intimidade, de oração, de intercessão, deve acontecer muito no seu dia a dia com as pessoas que são seus discípulos, né? Isso é um dos exemplos legais. Eu ia até falar, não somente essa experiência de igreja que eu tive recentemente, mas em outras igrejas. Geralmente nós temos o dia do culto de oração. E o dia do culto de oração ele é diferente, porque na igreja adventista, pelo menos, costuma ser no meio da semana. Você pega uma cidade grande que nem São Paulo, é difícil das pessoas irem, às vezes tem pouca gente, e cria uma intimidade. Então, as pessoas que frequentam esses cultos, ou se você for pegar um modelo de igreja orgânica, home church, igreja nos lares, essa intimidade ela se estende a esse ponto de uma pessoa orar pela outra, mas sabendo pelo que está orando e acompanhando. Então você cria uma amizade entre as pessoas perguntam, chega na outra semana, e aí, como é que foi? E as pessoas também contam a resposta às orações, e isso daí leva as pessoas a conhecerem a realidade do outro e saber qual é a necessidade do outro. E faz também com que você se sinta à vontade, porque como todo mundo está ali abrindo o coração, você também se sente à vontade para fazer o mesmo. É verdade. Tem uma citação que eu achei fantástica no nosso guia de estudos, que vale a pena, de repente, você anotar, ou enfim, mentalizar, que diz assim: as pessoas não se importam muito com o que você sabe, até que saibam o quanto você se importa com elas. Deu para entender a relevância dessa frase? Presta atenção, mais uma vez, as pessoas não se importam muito com o que você sabe, até que saibam o quanto você se importa com elas. Ou seja, às vezes você chega querendo impor uma doutrina ou colocar um negócio e já traz a mensagem, e às vezes a pessoa ainda não está preparada para receber aquilo, exatamente porque você ainda não criou um interesse real pela pessoa, e aquilo que realmente poderia ser bom, que é a mensagem que você quer levar, acaba criando um bloqueio, porque você quer jogar uma mensagem, alguma coisa, como se fosse, eu quero que você venha para o meu lado, mas eu não estou muito interessado em quem você é não, viu? Eu só quero que você venha para o meu lado, entendeu? Faça parte do time. Isso não é religião, né? Isso não é religião. A verdadeira religião é quando você não leva isso que você quer impor. É a sua ação, é uma ajuda, é uma amizade, é um auxílio para aquela pessoa. Isso as pessoas pedem muito, né? O Kenny trabalha também com juventude, e as pessoas pedem muito, jovens pedem muito para a gente, ora por mim, pastor. E eu geralmente estou colocando uma pergunta a mais agora, né? Além de perguntar só pelo quê, porque às vezes a pessoa não quer dizer, mas às vezes ela diz, olha, por isso. Aí ela fala, mas o que eu posso fazer além de orar para te ajudar? Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta para quem está em casa. Né? Porque você está em casa, alguém no seu grupo fala, ora pelo meu emprego. Ok. Por que não dá o teu currículo para todo mundo do grupo e a gente envia e continua orando? Claro. Então, isso é ir além da oração. Isso é estar preocupado com a pessoa, além de dizer que vai orar, para não ficar uma apatia ou uma coisa superficial, né? Me parece uma sugestão fantástica, né? De repente você está em casa, você... Escolhi a pergunta. Não, tá certo. Você participa de um pequeno grupo ou vai num culto de oração na sua igreja. Essa pergunta além do posso orar por você, o que eu posso fazer por você é fantástico, porque é você colocando em ação a sua oração, né? Até no começo você fez uma brincadeirinha aqui, que a oração seria a adoração, né? Que quer dizer, você coloca a oração com uma ação. Em ação, junto, exatamente. Né? Eu lembro de uma historinha, a Madre Teresa, ela foi famosa e conhecida por ser uma pessoa que agia em nome de Deus e agia muito. Uhum. E tem uma história curiosa da biografia dela que diz assim, que ela estava em silêncio, orando muito, e um padre, um dos bispos lá, ficou incomodado com o tempo dela de orar e perguntou, Madre, o que a senhora tanto fala com Deus? E ela disse assim, eu não falo nada, eu só escuto Deus falar. E o que Deus tanto fala com a senhora? Aí ele disse, bom,
Ela falou, Deus não fala nada, Ele só me escuta. Lembra que eu falei que era um mistério de ficar na presença de Deus? Essa mulher, de tanto estar na presença de Deus, ela entendeu que não podia parar ali. Ao sair desses momentos, ela ia e vivia, e entregava, e fazia coisas que nos constrangem de ver uma pessoa que vive dessa forma. Então, a dica está, quem vive em oração, dá um passo além. Não fica parado no discurso e nas palavras ou só na intercessão. Eu acho que a oração é um chamado à ação mesmo. Eu penso que quando você vive uma vida de oração, Deus desenvolve, faz brotar em você a compaixão. Essa compaixão, ela se expressa no interesse pelo outro, no desejo de ver o outro prosperar, no desejo de ver o outro se tornar íntimo de Deus. Quando você faz isso, você gera discípulos, porque as pessoas seguem aqueles que se importam com elas. E o grande desejo de Deus é desenvolver naquele que irá discipular a compaixão, o desejo de cuidar do outro. Tem uma citação aqui no nosso guia de estudos que diz o seguinte: você só pode fazer a oração de intercessão pelos outros se conhece as dificuldades deles. E para conhecer, apenas sendo íntimo, amigo. Então é preciso criar relacionamentos. Talvez fique uma dica aí para você do programa de hoje. Não apenas orar pelos outros, mas ir além. De repente, no seu pequeno grupo ou na sua igreja, no momento de oração, começa a anotar os pedidos, as dificuldades das pessoas e chega para elas e fala assim: eu posso orar por você? Ela provavelmente vai dizer que sim, porque ela pediu um pedido de oração, fez um pedido de oração, mas vá além e fala assim: o que eu posso fazer por você? E aí, talvez você comece a ver milagres acontecendo, porque Deus pode estar te usando e pode estar usando outras pessoas. Inclusive, eu lembrei muito daquela história de Pedro, em que ele estava numa cidade pregando, tal, com os discípulos, e tinha um paralítico ao lado de um templo, e aquele paralítico pediu uma esmola para ele. E ele falou assim: olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ou seja, ele foi além da oração e através da oração intercessora dele, Cristo atuou milagrosamente, né? Eu só queria trazer mais um desafio do discipulado, que o discipulado ele pede tudo de nós, é quando Cristo diz assim: vocês ouviram o que foi dito, né? Vocês podem amar os seus amigos e odiar os seus inimigos, vocês podem viver esse estilo de vida, mas eu vou dizer outra coisa: vocês têm que orar pelos seus inimigos. Então, é você que intercede, esse é um desafio muito grande. Para você que não intercede, não sabe o que é fazer discípulo, como é que você vai ver o seu inimigo se for um discípulo de Jesus, se você não ora por ele? Como é que você vai ver alguém que não tem a imagem de Deus formada nele, essa busca de ser como Jesus? Só tem que ser pela oração. Então, você mãe que tem um filho, você amigo que está orando por alguém, você pai que está orando por alguém, coloque essa pessoa em oração, mesmo que seja um aparente inimigo, alguém que você não goste, ore, porque só pelo poder da oração, Deus pode ser formado, Cristo pode ser formado nessa pessoa. Para mim, discipulado e oração e intercessão se resume nisso. Orem pelos inimigos também. E outra coisa, eu acho que oração também pode ser algo assustador. Porque Deus está muito mais preocupado em nos dar bênçãos do que a gente em recebê-las, né? Então a gente às vezes fica pedindo e Deus nem... Não, isso aí eu já te dou, tal, né? Então acho que oração Deus atende e pela graça dele a gente tem aí as nossas necessidades supridas. Amém. A gente está orando às vezes para ter mais tempo aqui para conversar com você no Código Aberto. O tempo passa voando aqui, mas eu tenho certeza de que para você pode ter sido muito útil o programa de hoje, assim como foi para nós. Daqui a pouquinho o pastor Kenio vai falar diretamente ao seu coração. Mas antes, a gente tem o código do dia e já que a gente falou de oração de intercessão, não ore para você ganhar o prêmio de hoje, ore por outra pessoa ganhar o prêmio de hoje. E o código está na sua tela e diz o seguinte: 3 palavras que juntas demonstram amor. A primeira é a conversa que você tem com o Senhor. A segunda, metade de um dedo já dá. Metade de um dedo já dá. E a terceira, mais difícil, com 11 letras está, é um pedido àquele que tudo pode fazer, mas não por você, mas por outros, para que a bênção eles possam obter. A gente falou algumas vezes essa palavra aqui hoje, né? Quer dizer, são 3 palavras que tem a ver com o tema de hoje. Se você sabe, fala com a gente pelo Twitter, @CódigoAbertoNT, ou pelo Facebook, Código Aberto. Alguém já tem a resposta aqui, sabe o que seria? A primeira, vamos por partes então. A primeira é a conversa que você tem com o Senhor. Qual que é? Oração. Oração. Respondeu a primeira oração, tá certo. E a segunda, metade de um dedo já dá. O que é metade de um dedo? D, oração D. E a outra é um pedido que você faz pelos outros com 11 letras, seria? Intercessão. Olha só, se você respondeu
Oração de Intercessão está concorrendo ao nosso prêmio de hoje. O nosso perfil no Twitter e no Facebook vai sortear entre aqueles que acertaram. Agora, Pastor Kenny tem uma mensagem ao seu coração. Eu quero começar agradecendo a você. Você que assiste e tem assistido todos esses episódios. Eu não tenho a menor sombra de dúvida que Deus tem conversado com você através desse programa. Por falar em conversar com você, eu também quero fazer um desafio muito especial e muito íntimo. Deus quer ouvir você. E o método que Ele utiliza para ouvir a sua voz é através da oração. Que tal se hoje você colocar no fundo do seu coração o desejo, o propósito e, acima de tudo, a ação de conversar com Ele? Deus quer se relacionar com você. Esse é o grande sonho de Deus. Afinal de contas, um dia em breve, quando Ele voltar, é esse relacionamento que vai fazê-lo perdurar por toda a eternidade. Que tal orarmos agora? Da maneira como você está, aí desse outro lado, e nós aqui, vamos conversar com Ele? Apenas feche os seus olhos. Querido e bom Deus que está nos céus, durante todo este programa, descobrimos a importância de conversarmos contigo, verbalizando, não verbalizando, em silêncio, estarmos na Tua presença. Queremos pedir a Ti em favor daqueles que estão assistindo esse programa. Tu tens conversado com eles a cada episódio, a cada dia, a cada instante, convidando-os para viver uma vida de relacionamento íntimo com o Senhor. Fala aos corações deles neste momento, ó Deus. Acima de tudo, perdoa os nossos pecados, para que, limpos de toda a nossa impureza, possamos ouvir a doce e pura voz do nosso Salvador. Pedimos a Ti estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Código Aberto dessa semana fica por aqui, mas a gente volta na próxima semana. Até lá! Como entender que Deus não muda se eu perder? Que essa história que eu quis pode ainda ter final feliz. Como aceitar que minha vida tem valor? Que o Deus que eu nem posso ver se importa com o que eu desejo ser? E se tudo que eu quero me corrompe? E se nada me faz forte, me levante, meu Deus. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Um rabisco eu sou, à espera de um escritor, juntando versos tão vazios, formando uma história de amor. Não quero mais, Senhor, ser personagem e autor. Quero deixar-me escrever, cada palavra tua quero ser. Porque tudo que eu quero me corrompe, porque nada me faz forte, me levante, meu Deus, meu Deus. Quero entregar a minha história,
agora.